Meu nome é Caio, tenho 23 anos, e se você me visse andando pela rua, talvez pensasse que sou só mais um moleque tentando se virar. E não estaria errado. Faço de tudo um pouco: pintura, jardinagem, o que aparecer. Moro num hostel alternativo ali em Joaquim Egídio, uma dessas vilas escondidas no meio do mato que parecem não saber que o tempo está passando. O que vou contar aconteceu num final de manhã abafado, em pleno janeiro, quando o sol de Campinas parece querer fritar até pensamento. Meu parceiro Beto, que estuda design e tem uma alma meio hippie, me ligou dizendo que a tia dele estava precisando pintar o muro da casa. Ela é tranquila, paga direitinho e mora num casarão massa, disse ele. Eu topei na hora, o mês tinha começado fraco. Cheguei lá com minha mochila surrada, um boné suado na cabeça e restos de tinta nas unhas da última obra. O portão era de madeira, alto, pintado num tom vinho já desbotado. Toquei a campainha, respirei fundo. Foi quando a porta se abriu e ela apareceu. Verônica. Não sei explicar, mas houve um silêncio dentro de mim. Ela usava um vestido leve, bege, os ombros à mostra. Tinha o cabelo preso num coque displicente, e seus olhos, de um castanho profundo e calmo, pareciam rir de alguma coisa que eu ainda não tinha dito. E foi nesse instante que ela soltou. Se eu tivesse sua idade. O mundo parou. Fiquei ali, sem saber se sorria ou se agradecia. Ela também pareceu notar meu espanto e riu de leve, sem pressa. Desculpa. Mania de falar bobagem. Você é o Caio, né? Assenti com a cabeça, tentando não parecer um completo idiota. Me apresentei como quem sabe o que está fazendo, mesmo que por dentro eu estivesse tropeçando em cada palavra. Ela me mostrou o muro, um paredão comprido de concreto áspero, parcialmente coberto por trepadeiras secas. Enquanto eu examinava o trabalho, ela se afastou para buscar um copo d'água. O sol hoje tá cruel. Se quiser fazer pausas, por favor, não se acanhe, disse ela, entregando-me o copo como quem oferece um prêmio. Eu agradeci e tentei manter a compostura. Era estranho. O lugar era amplo, a casa cheia de detalhes charmosos, plantas bem cuidadas, mas tinha um ar de silêncio, como se tudo ali estivesse à espera de alguém que não voltou. Comecei a trabalhar com método, traçando limites com fita crepe, preparando a tinta. Verônica ficou um tempo sentada numa espreguiçadeira de ferro sob a sombra de uma jabuticabeira, lendo um livro. Mas às vezes, eu sentia seu olhar sobre mim. Não era julgamento. Era curiosidade. Perto das 2 da tarde, quando o sol já castigava, ela se aproximou com uma jarra de suco de limão e disse: Você trabalha com isso há muito tempo? Desde os 18, mais ou menos. Não por vocação, mas porque ajuda a pagar o aluguel, respondi, dando de ombros. Ela sorriu, mas havia algo mais nos olhos dela. Um tipo de nostalgia disfarçada. Sabe, meu marido era meio assim. Fazia um pouco de tudo. Dizia que precisava de liberdade, não de rotina. Fiquei em silêncio, apenas bebendo suco gelado. E deu certo? Perguntei, sem saber se estava invadindo. Ela deu de ombros, com elegância. Às vezes. Outras vezes, não. Voltei ao trabalho sentindo uma inquietação que não vinha da pintura, nem do calor. Era algo mais sutil, a sensação de estar num lugar que poderia mudar tudo. Naquela tarde, cada pincelada parecia um compasso. E mesmo que não houvesse música, havia ritmo. No fim do dia, eu já tinha coberto boa parte do muro. O braço doía, mas minha cabeça estava em outro lugar, talvez nos gestos dela, nas frases soltas, naquele ambiente cheio de coisas não ditas. Antes de eu ir embora, ela saiu da casa com uma sacolinha com 2 pães de queijo ainda quentes. É pouco, mas é de coração. Gosto de agradecer com comida, disse. Sorri, peguei o pacote e disse que voltaria no dia seguinte para terminar. Mas a verdade é que, desde o momento em que ela abriu aquela porta, eu já sabia, aquele trabalho ia ser tudo, menos comum. Voltei no dia seguinte com os ombros ainda marcados de tinta e o pensamento preso no olhar dela. Verônica. A mulher que abriu a porta e virou o clima de um simples trabalho de pintura.
O sol em Joaquim Egídio era o mesmo, mas algo em mim tinha mudado. Cheguei por volta das 11. Ela já me esperava no jardim, vestindo uma camisa de linho claro e uma calça azul marinho que contrastava com o verde ao redor. O cabelo solto, óculos escuros. Era como se tivesse saído de um catálogo, e ao mesmo tempo, havia nela algo desalinhado, como quem não se importava mais em seguir script. Bom dia, Caio. Dormiu bem? Assenti, tentando não parecer ansioso demais. A verdade é que não parei de pensar nela desde o momento em que fui embora. O muro agradece pela sua volta, brincou, apontando para o trecho que restava. Trabalhei por horas com um foco que mal reconhecia em mim. Pintava como quem escreve uma carta. Cada pincelada era quase uma desculpa para estar ali. O calor apertou por volta das 3 da tarde. Verônica apareceu com um prato de frutas cortadas e disse, sorrindo: eu devia te deixar em paz, mas gosto de observar gente que se dedica. Sentei no chão de cimento com a camiseta suada e peguei uma fatia de manga. Ela ficou ali, em pé, como se estivesse decidindo alguma coisa. Quando terminar, começou, hesitando, se quiser, passa na cozinha. Eu abro um vinho. Coisa leve, fim de tarde. Apenas balancei a cabeça. Sim. Nem pensei 2 vezes. Terminei o trabalho por volta das 5:30. Lavei os pincéis na mangueira do quintal e tentei tirar o grosso da sujeira das mãos. Entrei na casa como quem entra numa peça de teatro, cada cômodo parecia contar uma história. Quadros com frases em francês, um sofá de couro envelhecido, discos de vinil empilhados. Ela estava na cozinha, mexendo numa panela, e me lançou um olhar que dizia, você veio mesmo. Senta. Eu gosto de cozinhar acompanhada, mesmo que ninguém vá comer agora, disse, servindo uma taça de vinho tinto. Toquei no copo com certo receio. Tinha algo íntimo demais naquela cena. O cheiro de alecrim no ar, o som de uma música instrumental suave vindo da sala, a luz do entardecer se infiltrando pelas cortinas brancas. Você mora aqui sozinha? Perguntei, mais para quebrar o silêncio do que por curiosidade. Ela se encostou na pia, cruzando os braços. Desde que meu marido faleceu. Vai fazer 4 anos em agosto. O ar ficou denso. O vinho parecia mais forte. Eu não soube o que dizer, então apenas assenti, respeitando o espaço dela. A casa ficou grande demais. Meus filhos moram em São Paulo. Um trabalha com TI, a outra é terapeuta corporal. Vem de vez em quando, mas cada vez menos. E eu, fico aqui, mantendo tudo em ordem. Ou tentando. O modo como ela falava era diferente. Sem lamento explícito, mas com uma sombra de solidão que se agarrava às palavras. Deve ser difícil, murmurei. Ela sorriu com os lábios, mas os olhos ficaram parados. É. Mas é mais difícil ainda quando tudo vira automático. Você acorda, toma café, responde e-mails, organiza reuniões. Trabalha como se ainda importasse, mas no fundo sente que algo já não encaixa mais. Fiquei em silêncio por alguns segundos, sentindo cada palavra dela como se me pertencesse. Porque, no fundo, eu também vivia assim, numa rotina inventada, sem sentido claro. Às vezes acho que estou sempre esperando algo acontecer. Um recomeço. Mas não sei nem o que, confessei, quase sem pensar. Ela me olhou com atenção, como se finalmente tivesse ouvido uma frase que valia a pena. Eu entendo. Mais do que você imagina. Tomamos mais um gole de vinho, e por um tempo, apenas ouvimos o barulho da panela fervendo. O céu lá fora começava a escurecer devagar, tingido de um laranja suave. Sabe, Caio, quando eu era da sua idade, achava que as escolhas eram definitivas. Que casar, trabalhar, construir uma família era o fim da linha. Hoje, eu olho para trás e vejo que tudo isso foram só capítulos. Alguns mais bonitos, outros meio tortos. Mas capítulos. E agora? Ela me encarou com uma serenidade que doía. Agora eu leio os vazios entre eles. Fiquei sem ar por um instante. Aquela mulher, tão segura por fora,
revelava fendas por onde a luz ainda tentava entrar. Obrigado pelo vinho, disse, tentando esconder o quanto tudo aquilo me tocava. Obrigada por ouvir, respondeu, sem sorriso, apenas verdade. A conversa se calou ali, como se qualquer palavra a mais fosse estragar o momento. Eu me levantei devagar, deixei a taça na pia e caminhei até a porta. Antes de sair, ela disse: volte quando quiser. Não precisa de motivo. Assenti. E quando dei as costas, percebi, havia algo entre nós. Não declarado, não planejado, mas presente. Como um fio invisível, esticado no tempo. E foi assim que terminou aquela tarde. Sem gestos, sem toques. Apenas um silêncio denso que dizia tudo. Acordei 2 dias depois ainda sentindo o gosto do vinho, mas era outro sabor que não saía da minha boca, um tipo de saudade que não se explicava. Eu estava sentado no terraço do hostel, vendo os galhos balançarem com o vento, quando percebi, eu queria vê-la de novo. Sem pretexto, sem encomenda, sem desculpa. Peguei minha bicicleta velha e desci pela estrada de terra que leva até a casa da Verônica. O ar cheirava a mato molhado, havia nuvens pesadas no céu, e mesmo assim, meu peito estava leve como não ficava há tempos. A cada pedalada, uma pergunta martelava: por que você está indo? Mas eu não tinha resposta. Cheguei no portão e toquei a campainha. Silêncio por alguns segundos. Então ela surgiu, com uma camiseta de malha clara, um rabo de cavalo frouxo e aquele olhar que já parecia me ler por dentro. Caio? Oi, engoli seco, passei aqui só para dizer um oi. Tava por perto. Mentira. Ela não questionou. Só abriu mais a porta e disse: então entra. Tem café fresco. A cozinha estava igual, mas o clima era outro. A luz mais difusa, o rádio tocando uma bossa instrumental, e ela, mais desarmada. Me serviu café numa caneca com desenho de girassol e sentou na minha frente como se já esperasse por aquela visita. Sabe, não tenho muitas visitas, disse ela, mexendo o açúcar no café com um leve tilintar. Nem eu, respondi, e rimos, quase com vergonha. Tomamos o café em silêncio por alguns segundos. Depois, Verônica apoiou os cotovelos na mesa e me olhou com atenção. Eu pensei em você. Depois do vinho. Fiquei me perguntando o que um garoto de 20 e poucos anos viu aqui, nessa casa, nessa mulher meio esquecida. Você não é esquecida, interrompi, firme. Ela arqueou uma sobrancelha, surpresa com a firmeza da minha voz. Obrigada. Mas às vezes, a gente se sente invisível. Mesmo quando os outros dizem o contrário. Ficamos em silêncio de novo. Havia uma tensão doce entre nós, feita de escuta e cuidado. Ela suspirou fundo. Você já sentiu, como se estivesse cercado de pessoas, mas ainda assim estivesse sozinho? Assenti. O tempo todo. Ela apoiou o queixo nas mãos, os olhos fixos em mim. Meus filhos não ligam tanto quanto antes. Entendo, sabe? Eles têm a vida deles. Mas às vezes, quando a casa está muito silenciosa, eu falo sozinha. Falo com os objetos, com as plantas. É uma forma de continuar existindo. Essas palavras me cortaram de um jeito difícil de explicar. Talvez porque, mesmo sendo jovem, eu também me sentia assim, como se estivesse tentando provar para mim mesmo que eu ainda estava aqui. Eu não sabia que vir aqui hoje ia ser importante. Mas agora, parece que era, falei, e minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Ela sorriu de leve, mas seus olhos marejaram um pouco. Sabe, Caio, tem dias em que tudo o que eu queria era alguém que escutasse. Sem pressa, sem opinião pronta. Só ouvisse. Como você está fazendo agora? E então, sem planejar, meus dedos tocaram os dela sobre a mesa. Um gesto simples, quase infantil, mas carregado de sentido. Ela não puxou a mão. Nem eu. Ficamos assim por alguns segundos longos, como se o tempo tivesse se retraído, nos envolvendo numa bolha silenciosa. O toque era leve, mas carregado de camadas. Não havia desejo escancarado.
Era outra coisa. Era presença. Era abrigo. Eu não quero que você se sinta obrigada a me receber, sussurrei. Ela balançou a cabeça, com um sorriso quase triste. Você não entende, né? Você não tem ideia do que significa para mim ter alguém que chega, só porque quis chegar. Suspirei fundo. Quis dizer algo, mas as palavras me escaparam. Levantei devagar, com o coração em turbilhão. Eu acho que preciso ir. Só vim mesmo para isso. Ela se levantou também, vindo até a porta comigo. E ali, no batente de madeira, nossos olhos se encontraram de novo. Por um instante, pensei em abraçá-la. Mas o momento pedia contenção. Obrigado pelo café. Obrigada por voltar, respondeu. Saí com o peito cheio de uma coisa estranha. Não era felicidade. Também não era tristeza. Era como se uma nova história estivesse se escrevendo sozinha, linha por linha, sem que ninguém soubesse onde aquilo iria parar. E eu já sabia, aquela visita não tinha sido por acaso. Na tarde em que ela me convidou para jantar, o céu estava de um azul desbotado, típico do fim de verão no interior. Eu tinha passado o dia limpando ferramentas, pensando em procurar outro bico no centro, quando recebi a mensagem. Simples, direta. Se estiver por aqui, tô fazendo risoto. Só isso. Peguei a bicicleta sem pensar duas vezes. O caminho até a casa dela, que antes me dava um frio na barriga, agora era quase familiar. As pedras soltas da estrada, os cheiros do mato, até os cachorros da vizinhança que latiam sempre que eu passava, tudo parecia parte de um ritual silencioso. Quando cheguei, a luz da cozinha já estava acesa. Verônica estava de avental, mexendo algo na panela com uma colher de pau. A casa cheirava a manteiga e cebola refogada. Um aroma acolhedor, de lar. Achei que você fosse demorar, disse, sem tirar os olhos da panela, mas com um sorriso nos lábios. E perder um risoto desses? Nem pensar. Ela riu, e pela primeira vez me senti completamente à vontade. Tirei os tênis na porta e fui até a pia, lavando as mãos com calma. Ela me ofereceu uma taça de vinho branco e continuamos a cozinhar juntos. Não havia música. Só o som do fogo baixo, das nossas vozes e dos talheres batendo de leve. Sabe cozinhar? Perguntou, entregando-me um punhado de parmesão. Mais ou menos. Aprendi algumas coisas no hostel. Cozinhar para um monte de gente te ensina a improvisar. Então já é meio caminho andado, disse, jogando alho poró na frigideira. O jantar foi servido na varanda, sob uma luminária de papel pendurada por um fio improvisado. A noite estava morna, e o ar trazia cheiro de terra úmida. Sentamos um de frente para o outro, e por alguns minutos, só comemos em silêncio. Era um silêncio confortável, de quem não precisa preencher tudo com palavras. Caio, ela começou, de repente. Você se sente perdido às vezes? Olhei para ela e vi que não era uma pergunta casual. Era um desabafo disfarçado. Quase sempre. Mas agora, menos. Ela segurou o olhar por um tempo, depois baixou os olhos para o prato quase vazio. Eu me acostumei a fingir que tá tudo sob controle. Acordar cedo, marcar reunião, responder e-mail. Mas tem dias que tudo parece oco, sabe? Sei. Ela levantou, pegou nossas taças e nos serviu mais vinho. Ficou em pé por um tempo, olhando para o quintal. Às vezes, quando a noite cai, eu sinto como se tudo estivesse esperando que algo aconteça. E não acontece. Só o tempo passando. Levantei também, fui até ela. Ficamos lado a lado, em silêncio. Talvez o que você está esperando já tenha chegado, arrisquei dizer. Ela virou o rosto devagar. E então, o mundo parou. O beijo não foi ensaiado. Não houve aproximação calculada, nem hesitação. Só o momento certo, sem ruído. A boca dela tinha gosto de vinho e tristeza, mas também de coragem. Quando nos afastamos, os olhos dela estavam marejados. Mas ela sorriu. Um sorriso tímido, quase infantil. Eu não esperava isso, sussurrou. Nem eu.
Nos sentamos novamente, mas mais perto agora. Ombros se tocando, mãos se entrelaçando devagar. Falamos pouco. Apenas o necessário. Não tem problema se você quiser ir embora depois, ela disse, sem olhar nos meus olhos. E se eu não quiser? Aí, a gente vê o que acontece. Ficamos ali, sentindo o vento leve, os grilos, a noite inteira se abrindo ao redor. Por volta das 10, ela se levantou e me ofereceu a mão. Vem. A casa tá grande demais para dormir sozinha. Subi com ela as escadas de madeira que estalavam sob nossos passos. O quarto era simples, com um abajur antigo e lençóis brancos. Nada foi apressado. Cada gesto tinha peso, mas sem culpa. Não era sobre desejo urgente. Era sobre ternura. Entrega sem pressa. Naquele espaço entre o toque e o silêncio, havia uma intimidade que eu nunca tinha sentido. Como se estivéssemos restaurando pedaços nossos que estavam esquecidos. Ela tocava meu rosto como quem reconhece um velho retrato. E eu, pela primeira vez em muito tempo, me sentia inteiro. Depois, deitados, ouvindo o som distante da noite, não dissemos nada. Mas nossas respirações pareciam conversar. Tem algo em você que me faz esquecer do resto, ela murmurou, já com os olhos semiabertos. Em você, eu encontro o que eu nem sabia que faltava. E dormimos assim, embalados pelo cansaço bom da conexão verdadeira. Nenhum acordo foi feito. Nenhuma promessa. Mas, por algum motivo, tudo parecia certo. Ao amanhecer, acordei com o cheiro de café fresco vindo da cozinha. Vesti a camisa devagar e desci, encontrando Verônica sentada à mesa, olhando pela janela. Ela me viu, sorriu com os olhos, e disse: Tem pão de queijo no forno. E café bem forte. Sentei ao lado dela, em silêncio. Porque às vezes, o que a gente sente não precisa de palavras. E eu soube, naquele momento, que algo havia mudado. Não o mundo lá fora. Mas o meu. O nosso. Nos dias que seguiram, a casa da Verônica se tornou uma espécie de refúgio para mim. Eu continuava dormindo no hostel, fazendo bicos aqui e ali, cortando grama num sítio, pintando o portão de um restaurante vegano, lixando janelas de uma pousada, mas bastava uma folga na tarde ou um silêncio mais fundo no peito, e meus passos já sabiam o caminho da casa dela. Nunca marcávamos nada. Nunca havia convite formal. Apenas surgia. Às vezes ela estava trabalhando no escritório, com um óculos na ponta do nariz, digitando num ritmo constante. Outras, cuidava das plantas, com luvas largas e uma jardineira velha que a fazia parecer uma versão elegante de alguém que tinha desistido de agradar o mundo. E eu me tornava a parte dos cantos. Consertava uma torneira que vazava na lavanderia, trocava a lâmpada do corredor, varria folhas secas do quintal. Nada era pedido. Mas tudo era aceito com um café, uma fruta cortada ou apenas um olhar agradecido. Parece que você mora aqui, ela brincou um dia, enquanto lavávamos a louça do almoço. E parece que você gosta, respondi, sem pensar. Ela me olhou de soslaio, sorrindo com aquele canto de boca que só ela tinha. Eu gosto. Mas não fala alto, senão assusta. Era esse o nosso código. Frases soltas, significados por trás, risos contidos. Não usávamos palavras grandes. Não dissemos relação, nem namoro, nem nós. Mas o que existia entre a gente preenchia espaços demais para ser ignorado. Começamos a ter pequenos rituais. Terças de lasanha congelada com vinho barato. Sextas de café na caneca grande. Domingos de pão francês com manteiga e jornal velho sobre a mesa. Às vezes, nos deitávamos no sofá da sala, ouvindo um disco de jazz que ela dizia ter sido do marido. Ele odiava jazz, confessou uma vez, rindo. Mas fingia que gostava para me agradar. Eu descobri anos depois. E você? Finge alguma coisa? Ela me olhou por um tempo, séria. Depois, disse com doçura. Com você, não. Com você, não preciso. Esse tipo de frase me desmontava.
porque, apesar da calma dela, eu sabia que havia um abismo por trás daquele autocontrole. Às vezes, à noite, depois do jantar, ela ficava muda, olhando pela janela. Outras vezes, mexia nas plantas do jardim com raiva disfarçada. E quando eu perguntava, ela dizia só: "São dias de lembrança." Eu respeitava. Mas doía vê-la presa num tempo que não era o nosso. Certa tarde, estávamos sentados no quintal, tomando suco de caju, quando ela perguntou: "Você acredita que duas pessoas podem se encontrar no tempo errado?" Pensei por um instante. Acho que a gente inventa o tempo. E, às vezes, acerta. Ela ficou em silêncio, absorvendo. Depois, apenas disse: "Bonito isso." E passou a me chamar de filósofo do improviso nos dias seguintes. Apesar da leveza, havia também uma tensão invisível que crescia conforme os dias passavam. Não tínhamos obrigações um com o outro. Nenhuma promessa. Nenhum plano. E isso, por um lado, era liberdade. Mas, por outro, era como viver sobre um tapete que podia ser puxado a qualquer momento. Uma noite, depois de um jantar simples, ela tirou os pratos da mesa e ficou parada diante da pia, sem se mover. Fui até ela, abracei por trás. Senti seu corpo tenso. "O que foi?" Ela demorou a responder. "Tenho medo de te acostumar comigo." Virei-a devagar, olhei nos olhos. "E se eu já tiver me acostumado?" Ela tocou meu rosto, com dedos leves como sombra. "Então a gente vai ter que fingir que não." Aquela noite foi silenciosa. Dormimos de mãos dadas, como se aquilo bastasse. Nas semanas seguintes, minha presença na casa aumentou. Os vizinhos começaram a acenar para mim, alguns curiosos, outros fingindo que não viam. Um deles, um senhor de chapéu panamá que sempre cuidava das roseiras do jardim frente, disse um dia: "A senhora Verônica não recebia visitas assim fazia tempo." Eu apenas sorri. A verdade é que nem eu sabia o que estava acontecendo. Havia noites em que eu acordava no quarto dela e me perguntava: "O que eu estou fazendo aqui?" Mas bastava olhar o rosto dela adormecido para entender que eu não precisava de resposta. Comecei a perceber pequenos gestos. Ela comprava minha marca de sabão preferida. Deixava meu chinelo perto da porta. Guardava um espaço na prateleira do banheiro. Mas nunca disse nada. E eu também não. A ausência de rótulo era, ao mesmo tempo, um abrigo e uma ameaça. Porque enquanto tudo flutuava, a gente evitava pensar em pouso. Num domingo, ela estava estendendo roupa no varal e me disse: "Se um dia isso aqui acabar, promete que não vai me odiar?" Demorei a responder: "Prometo que não vou esquecer." Ela apenas assentiu, com um meio sorriso que escondia uma sombra. Porque, no fundo, sabíamos, aquilo era frágil. Era bonito. Mas frágil. E talvez por isso, era tão real. Era fim de março quando o dono do hostel me chamou para conversar. Um novo projeto ia ocupar parte do espaço onde eu dormia. Ele foi educado, até generoso, me ofereceu 2 semanas para organizar minhas coisas. Mas o recado era claro: eu teria que sair. Desci a rua de terra naquela manhã com a cabeça cheia. O sol brilhava por entre as árvores de eucalipto, mas minha sombra parecia mais pesada. Pensei em falar com Beto, pedir ajuda para procurar um AP no centro de Campinas. Pensei em voltar para a casa dos meus pais em Valinhos. Pensei até em dormir uns dias na casa de um amigo grafiteiro que morava numa Kombi. Mas no fundo, só uma ideia martelava: e se eu perguntasse a Verônica? Só que essa ideia era também uma pergunta perigosa. Cheguei na casa dela sem avisar, como já era de costume. Ela estava varrendo o quintal com uma vassoura de piaçava, vestindo uma bata florida e chinelos. Ao me ver, sorriu de leve. "Veio cedo hoje." "Precisava conversar", respondi, sentando no degrau da varanda. Ela parou a vassoura, encostou-a na parede e sentou ao meu lado. Esperei alguns segundos antes de dizer: "E então, soltei tudo de uma vez. Vou ter que sair do hostel. Tenho 2 semanas."
Tô vendo uns APs no centro, mas os bons são caros e os baratos são ruins. Tô meio perdido. Ela me ouviu com atenção. Depois, perguntou. E você quer, o quê? Essa pergunta me pegou de jeito. Eu, não sei. Queria resolver logo. Queria me sentir em casa em algum lugar. Verônica olhou para o jardim, os olhos perdidos entre os vasos. Aqui você se sente em casa? Demorei. Mas respondi. Quando estou com você, sim. Ela sentiu lentamente. Depois, se levantou, entrou na casa sem dizer nada. Por um instante, achei que tinha dito algo errado. Que tinha precipitado. Mas, minutos depois, ela voltou com um copo d'água e um envelope na mão. Eu tinha guardado isso para quando, não sei. Para quando algo mudasse. Talvez tenha chegado a hora. No envelope, havia uma cópia da chave da casa. Não é um convite. É uma permissão. Você decide. Fiquei ali, olhando a chave brilhando sob o sol da manhã. A garganta apertou. Eu não esperava por isso. Eu também não esperava você, respondeu, sentando-se novamente. O silêncio entre nós foi denso. Carregado. Se eu viesse para cá, isso mudaria tudo, né? Perguntei. Ela respirou fundo. Mudaria. Porque aí deixaria de ser uma visita. E passaria a ser cotidiano. Fiquei com aquilo na cabeça o resto do dia. Não disse sim. Nem não. Apenas levei a chave comigo, como quem carrega um amuleto. Naquela noite, sozinho no quarto do hostel, encarei o teto por horas. A ideia de morar com Verônica era ao mesmo tempo um abraço e um abismo. Eu a amava, sim. De um jeito meu, imperfeito. Mas será que era certo? Será que eu podia caber no mundo dela sem deformá-lo? 2 dias depois, nos encontramos no Café do Rosário, um lugar que ela adorava. Sentamos num canto discreto. Pedi um expresso. Ela pediu chá de hibisco. Pensou? Ela perguntou, direto. Assenti. Sim. Pensei demais, na verdade. Ela esperou, paciente. Eu gosto de você. De verdade. E acho que essa casa, esse canto que a gente criou, me acolheu mais do que qualquer outro lugar. Mas... Sua voz era firme, sem mágoa. Mas eu tenho medo de te prender. De transformar o que é leve em obrigação. Ela ficou um tempo em silêncio. Depois, disse algo que me marcou. Caio, eu vivi anos sendo a âncora de alguém. Agora, quero ser vela. Quero vento. Se for para você ficar, que seja porque quer. Não por falta de opção. Eu não quero ir embora, confessei. Ela sorriu, mas os olhos estavam marejados. Então fica. Mas só enquanto fizer sentido. Devolvi a chave sobre a mesa. Ela olhou, surpresa. Não vou usar hoje. Nem amanhã. Mas quero saber que ela existe. Ela sentiu, compreendendo. Naquela noite, não dormi com ela. Voltei pro hostel. Precisava desse tempo. Desse espaço. E ela entendeu. Sempre entendia. Dias depois, aluguei um pequeno estúdio na Vila Industrial. Era apertado, simples, mas meu. Comecei a levar alguns quadros, organizar minhas ferramentas, pendurar lembranças. Mas Verônica continuava sendo a casa invisível onde meu pensamento repousava. A gente se via com menos frequência, mas com mais intensidade. Os encontros passaram a ser buscados, desejados. E não apenas rotineiros. E mesmo com essa distância calculada, o sentimento seguia firme. Vivo. É estranho, ela disse num fim de tarde, a gente se afastar por querer continuar perto. Talvez seja isso que segura, respondi. Ela concordou. E me abraçou com uma força que dizia mais do que qualquer declaração. Porque havia algo entre nós que não cabia nos dias, nem nos endereços.
Havia uma escolha contínua. Um laço que não precisava de nó. Era uma manhã de abril, dessas que nascem com o céu desbotado e uma brisa leve que parece querer sussurrar coisas. Eu estava sentado na varanda do meu estúdio, olhando os prédios baixos da vila industrial ganharem luz, quando percebi que fazia mais de uma semana desde que eu não via Verônica. Não houve briga. Nem afastamento repentino. Apenas um ritmo que desacelerou, como se a música estivesse terminando e ninguém tivesse coragem de dizer. Peguei a bicicleta e segui em direção a Joaquim Egídio. Não havia planos, nem esperanças. Só um desejo, me despedir direito. Entregar algo. Fechar o ciclo com respeito. No caminho, parei numa feira livre e comprei um maço de flores do campo. Simples. Amarelas, pequenas, quase silvestres. Flores que diziam, eu lembrei de você com carinho. E não, eu quero te reconquistar. Quando cheguei, o portão estava encostado. Toquei a campainha mesmo assim. Ela apareceu na porta com uma expressão serena, mas cansada. Caio. Oi, Verônica. Entra. Obedeci. A casa estava do mesmo jeito. As plantas, a cortina branca, o abajur inclinado no canto da sala. Mas havia algo no ar. Um perfume de fim. Não era tristeza, mas um tipo de pausa definitiva. Estendi as flores. Ela as pegou com um sorriso calmo. São bonitas. Obrigada. Não vim para te fazer promessas, disse, sentando no sofá. Só achei que a gente merecia uma despedida. Ela assentiu. Sentou-se ao meu lado, sem pressa. Eu também pensei isso. Ficamos ali, lado a lado, por um tempo. Depois, ela falou. Sabe, Caio, esses meses foram como uma respiração profunda que eu não dava há anos. Você me lembrou que existe beleza nas coisas simples. No improviso. No inesperado. E você me mostrou que a maturidade não tem a ver com idade, respondi. Tem a ver com saber o que se carrega, e o que se deixa. Ela sorriu. Mas os olhos estavam úmidos. Quando você se afastou, eu percebi que parte de mim queria que você voltasse. Mas outra parte, sabia que talvez não devesse. Por quê? Ela olhou em direção à janela, onde o vento balançava suavemente as folhas da jabuticabeira. Porque o que a gente viveu foi puro justamente por não ter peso. Por ser leve. Por não ser cobrado. E se continuasse, talvez a gente estragasse. Respirei fundo. Aquilo doía. Mas era verdade. Eu pensei muito sobre isso, disse. E cheguei numa conclusão estranha. Às vezes, o maior gesto de amor é saber sair. Deixar que o outro continue inteiro. Ela pegou minha mão, apertou com delicadeza. Você saiu antes que virasse mágoa. E por isso, obrigada. Nos levantamos quase juntos. Caminhamos até a porta com passos lentos, como se o tempo tivesse ganhado corpo e estivesse empurrando a gente. Vai, ela disse, encarando meus olhos. Mas leva meu silêncio com você. Ele vai te lembrar do que a gente teve. E você leva meu riso, respondi. Porque eu ri de verdade com você. Raridade. Ela sentiu, e então nos abraçamos. Foi um abraço demorado. Desses que não tem mais urgência, só ternura. Nossos corpos se reconheceram, se acolheram e, ao mesmo tempo, se despediram. Não houve beijos. Nem promessas. Só presença. Quando me afastei, ela sorriu. Um sorriso cheio de paz. Vai com cuidado, Caio. Você também. Saí andando, sem olhar para trás. Porque certas cenas precisam terminar no momento exato. E se eu tivesse virado, talvez tivesse voltado. E era hora de seguir. Na volta, passei pelas mesmas ruas de sempre. As árvores, os cachorros, os muros, tudo igual. Mas dentro de mim, algo tinha se reorganizado. Não era tristeza. Não era alívio. Era completude. Às vezes,
a vida nos presenteia com encontros que não foram feitos para durar, mas sim para transformar. E foi exatamente isso que ela foi para mim. Os meses passaram como passam os dias que a gente não nomeia. Abril virou maio, e quando vi, já era quase junho. A cidade foi se ocupando de novo, o trânsito, os boletos, os compromissos. A vida, enfim, retomou sua marcha silenciosa, indiferente aos nossos dramas privados. Aluguei um estúdio maior, com janelas que deixavam entrar o sol da manhã. Comecei a pintar não só paredes, mas telas. Nada profissional, só sentimentos desaguando em tinta acrílica. Também consegui alguns clientes fixos em Campinas e Barão Geraldo. Jardim, pintura, reforma leve. Descobri um ritmo. Uma pequena autonomia. Verônica não voltou a aparecer. E eu nunca voltei à casa dela. Não foi por orgulho. Nem por medo. Foi por respeito ao ciclo que, juntos, fechamos com delicadeza. Mas ela estava, e ainda está, em tudo. No modo como organizo os temperos no armário. Na lembrança do som dos pés dela descalços pela cozinha. Na forma como olho para certas mulheres na rua, não com desejo, mas com a memória de algo que já foi completo. Certa noite, tomando café com Beto num boteco perto da Unicamp, ele me perguntou: "Você sumiu daquela casa da minha tia, né?" Assenti, sem esconder o peso. A gente se afastou. Ele não insistiu. Apenas deu um gole na cerveja e murmurou: "Ela andou mais leve depois que você apareceu, sabia?" Meu pai comentou que fazia tempo que não via a irmã sorrir daquele jeito. Aquela frase me atingiu como um abraço de longe. Eu não precisava saber mais nada. Aquilo bastava. Comecei a reparar que minha memória com ela não era feita dos momentos extraordinários, mas dos detalhes. Os chinelos lado a lado na porta da cozinha. O barulho da chaleira assobiando. A maneira como ela dizia Caio com uma pausa antes do nome, como se estivesse escolhendo o momento exato de me chamar. Esses fragmentos ficaram. E eram mais do que lembrança. Eram presença. Teve um sábado em que fui fazer orçamento para pintar o muro de uma casa na Vila Brandina. Um senhor viúvo queria reformar a fachada, e me recebeu com um café fraco e um sorriso generoso. Enquanto eu media o comprimento do muro, senti uma coisa estranha. Um aperto leve, uma memória involuntária. O cheiro da tinta, o barulho do rolo deslizando, o calor da manhã, tudo me levou de volta à primeira vez que vi Verônica abrindo a porta. Se eu tivesse sua idade. Quase ouvia a voz dela. E sorri sozinho. Às vezes, a gente não precisa voltar a um lugar para continuar lá dentro. Não escrevi, não liguei. Também não esperei que ela fizesse isso. Não porque fosse definitivo, mas porque sabíamos que nosso elo não dependia de contato, ele existia na pausa, na ausência que não fere. Certa tarde, pedalando por Joaquim Egídio a caminho de um sítio que precisava de pintura, passei pela entrada da rua dela. A curva de terra vermelha, o poste torto, as cercas baixas. Tudo igual. Meu coração apertou. Diminuí a marcha. Pensei em virar. Mas não virei. Porque sabia que, se algo precisasse acontecer, aconteceria sem forçar. E porque certos lugares devem continuar onde os deixamos, no passado que nos ensinou algo. Segui o caminho com uma serenidade nova. A que vem quando a gente aceita que nem toda história precisa durar para ser verdadeira. Que há encontros que não nascem para ocupar a vida inteira, mas para mudar a direção do nosso olhar. Verônica me ensinou a valorizar o que é sutil. A beleza de um gesto não repetido. A coragem de não insistir no que já se cumpriu. E toda vez que vejo um muro recém-pintado, com a tinta ainda fresca escorrendo nos cantos, penso nela. Penso naquele começo despretensioso, naquela mulher que me ofereceu vinho às 6 da tarde e me deu um pedaço de mundo no meio do dela. Eu sigo. Com a chave que nunca usei guardada numa caixinha de madeira. Com as flores do campo secas num livro esquecido. Com o som da voz dela guardado em um lugar que ninguém mais alcança. Porque o que a gente não diz também fica.
E algumas histórias não são sobre o sempre. São sobre o agora que ninguém esquece.